Boa tarde. Nossa aula é sobre formação do território brasileiro. Aqui eu apresento alguns conceitos que vão facilitar para a nossa compreensão do tema. Estado é a sua forma organizada através do Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo é composto pelo presidente, governador e prefeito. O Legislativo, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. O Judiciário, por sua vez, temos juízes, desembargadores e promotores. Estado com letra minúscula corresponde à unidade administrativa, às UFs, unidades federativas, células, fragmentos. O Brasil possui 27 unidades federativas. Exemplo, Minas, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás. O território é a área total correspondendo ao espaço de solo, marinho, quando houver, e aéreo. A nação é a constituição de um povo, ligado por traços históricos, linguísticos, de religião e culturais, bem como étnicos. O povo é as pessoas natas ou naturalizadas que encontram-se dentro desse território. A sociedade nada mais é do que o conjunto de regras, direitos e deveres do grupo de pessoas que coabitam esse território. Localização do Brasil. Quinto maior país, faz fronteira com todos os estados sul-americanos, menos o Chile e o Equador. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado no hemisfério ocidental, lado oeste. Em relação à linha do Equador, temos 8% no hemisfério norte, boreal ou setentrional, e 92% aproximadamente no hemisfério sul, austral ou meridional. Seus pontos extremos são, de norte a sul, o Monte Camburaí e o Arroio Chuí. De leste a oeste, o Pontal dos Seixas e a Serra de Contamana. Formação do território brasileiro. O Brasil começa a se formar a partir de 1534, com a formação das capitanias hereditárias. Em 1789, com a assinatura do Tratado de Madrid, são criados novas capitanias, como Minas, Goiás, Mato Grosso. Com a Constituição da República, em 1889, nosso país já configurava com 17 estados. Em 1943, houve aí a criação de novos estados, como o estado do Acre, o estado de Rondônia e os territórios de Amapá e Fernando de Noronha. Em 1990, as transformações acabam ocasionando a atual configuração do mapa brasileiro. Com a divisão de Goiás, surge o estado de Tocantins, criado em 1988 pela Constituição Federal. O Brasil pode ser regionalizado de diversas maneiras, como qualquer outro lugar. Depende da necessidade para a qual a regionalização vai ser feita, podendo ser física, econômica, política, social, etc. As duas principais regionalizações brasileiras são a regionalização através dos elementos físicos, que olha aí clima, relevo, vegetação, hidrografia. O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Observando as condições geoeconômicas, o Brasil é regionalizado em 3 grandes complexos: amazônico, centro-sul e nordestino. Ou seja, a região da Amazônia, a região centro-sul e a região nordeste. O interessante dessa regionalização é que um estado pode fazer parte de 2 regiões ao mesmo tempo, como é o caso do norte de Minas, que pertence à região nordeste, e as demais áreas pertencem à região centro-sul. Podemos observar as 2 formas de regionalização na imagem a seguir. Conceitos básicos sobre população. A geografia da população ou demografia é a ciência que estuda os processos, a dinâmica da população num todo. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. A quantidade de pessoas acrescidas na população naquele ano, que é obtida a partir da taxa de natalidade, o número de nascidos, menos a taxa de mortalidade, os mortos naquele período. Crescimento migratório. É a taxa de pessoas que entram no Brasil, menos a que sai, ou em qualquer lugar do mundo. Crescimento populacional ou demográfico é a taxa entre a soma do crescimento natural mais o crescimento migratório, ou seja, a soma daquilo que foi acrescido no ano que nasceram, aumentou na população, mais o número de pessoas que adentraram dentro do nosso território. População absoluta é a população total da região, do estado, do país, da nação, da cidade, etc. A população relativa ou densidade demográfica é a divisão da população pela área, encontrando aí a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado por área quadrada. Metropolização é a fuga da população das pequenas e médias cidades em direção a grandes centros. Desmetropolização é o processo inverso. É quando as pessoas deixam os grandes centros e voltam aos médios, pequenos ou até mesmo à área rural. Migrar. Migração é a movimentação de pessoas de um lugar para o outro. Elas podem ser definitivas quando a pessoa não volta para o lugar de origem. Temporária, sazonais ou de transformância, quando ela é apenas por um período. O êxodo rural é a fuga do homem do campo em direção às cidades. Superpovoamento ou superpopulação é quando os recursos sociais e econômicos não atendem à demanda do número de pessoas. Taxa de fecundidade é uma estimativa média do número de filhos que a mulher pode ter no seu período produtivo, entre 15 e 49 anos. Lembre que a partir de 30 anos a gravidez é considerada de risco. Tem que ter cautela, acompanhamento sempre de médicos e especialistas. Taxa de natalidade é o número de nascidos em uma determinada região. O de mortalidade, por sua vez, é o número de pessoas que entram em óbito dentro de um determinado período em uma localidade. Apresento aqui algumas fórmulas para calcular essas taxas que acabamos de ver. Aspectos demográficos e sociais. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, aproximadamente 24 pessoas por quilômetro quadrado, distribuídas de forma irregular dentro do território brasileiro.
Atualmente verifica-se uma diminuição de número de filhos por casal, acompanhado aí de campanhas contraceptivas e a saída da mulher para o mercado de trabalho, o que diminuiu aí em muito o número de filhos por casal. Estudo da pirâmide. A pirâmide ela pode ter as principais características. Pirâmide jovem, quando a base é larga. Pirâmide adulta, quando o centro é amplo. Pirâmide envelhecida, quando o topo é largo. Rejuvenescida, quando essa pirâmide começa a voltar a ter um crescimento da população jovem. A pirâmide estuda a população masculina e feminina, a questão por idades, quais são os principais aspectos populacionais. A pirâmide brasileira apresenta uma diminuição atualmente na base e um alargamento na parte superior. Ou seja, basicamente hoje a nossa população é formada por adultos, maior parte da população adulta. PIB, Produto Interno Bruto, ele é oriundo da renda dividido pela população. Ou seja, surgindo aí o que a gente chama de renda per capita, renda por cabeça. Em termos de pobreza, percebe-se que o Brasil deu uma diminuída, né? As pessoas tiveram uma melhor condição social, visto que o governo também tem criado campanhas como Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Escola, ajuda em gás, outros mecanismos que possam minimizar a diferença social dentro do nosso território. Também percebe-se que nós temos ampliado aí a nossa esperança de vida, graças a campanhas como na área de saúde, na alimentação, as pessoas praticando esportes. Isso favorece aí a ampliação dos anos vividos, tanto para homem quanto para mulher. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é calculado pela expectativa de vida, pela média de estudos e pela renda per capita. É um índice medido de 0 a 1, podendo ser considerado baixo quando ele vai de 0 a 0,499, de meio a 0,799, médio, e elevado acima de 0,8 a 1 ponto. O Brasil, em 2018, ocupava a posição 79, ou seja, médio desenvolvimento. O Brasil apresenta uma grande pluralidade racial. Essa heterogeneidade é formada por índios, brancos, negros, que se miscigenaram, originando aí os mestiços, os caboclos, os cafusos, denominados aí de pardos, essa mistura. O processo migratório, ele atualmente ocorre com indivíduos vindo de diversas áreas, países como Venezuela, Síria, Turquia, países africanos, leste asiático. Uma breve história. A princípio vieram portugueses no período da colonização, espanhóis, franceses. Mais tarde, para substituir a mão de obra indígena, que não deu certo, como escravos, os africanos. Nas guerras vieram japoneses, alemães, italianos, fugindo da fome. Observa-se a distinção entre imigrantes, aquelas pessoas que chegam em seu território, e os emigrantes, aqueles que saem. Segue aqui
estudo, né, dos principais fluxos migratórios, cujo eu acabo de falar. Herança cultural são um conjunto de valores transmitidos de geração em geração, de pessoa para pessoa, que fazem parte do cotidiano das mesmas. Herdamos diversas características e importantes palavras, alimentos, objetos dos nossos índios, do negro e de pessoas vindas de diversos setores, diversas partes do mundo. Como, por exemplo, frutas como o guaraná, a tapioca, a caça, a pesca, cestos em palha, a pizza, a batatinha, linguiça, embutidos, o pão, palavras como dengoso, candomblé, celebrações religiosas, festejos, procissões, etc. Segregação social é definida como uma separação espacial, podendo essa separação ser por questões religiosas, étnicas, educacionais ou qualquer outra que gera discriminação. Um bom exemplo disso foi o apartheid, que significa separação, segregação, que ocorreu dentro da África do Sul e que um dos grandes defensores para o fim da segregação racial na África foi Nelson Mandela. É importante salientar que, em pleno século XXI, precisamos, 21 mesmo, né? Precisamos melhorar a nossa condição da segregação racial. Portanto, não devemos discriminar. Somos todos filhos de um mesmo ser superior e precisamos compartilhar as nossas perspectivas para que o mundo possa caminhar da melhor forma possível. Obrigado.